boa tarde, boa noite, bom dia. O público desse canal, eles assistem esses vídeos em diversos horários. Então, eu estava vendo na descrição lá do YouTube, lá o score lá que eles mandam para mim. Eu vejo gente aqui que gosta de assistir 3 da manhã, 7 da manhã. Eu acho que é porque tem uns que gostam de colocar no YouTube, não gosta de ver a cara da pessoa, gosta só de ouvir. Então a maioria do público aqui ele também não tem condição de assistir 2 horas de conversa. Eles colocam, acho que para ouvir. Pelo menos é o que eu tenho de dados lá no YouTube. Mas sendo à tarde, sendo à noite ou sendo de dia, hoje eu estou conversando aqui com uma pessoa que é muito fantástica, é um bate-papo que, puxa vida, eu estou muito feliz dele ter aceitado, porque ele foi meu professor. Não foi meu professor que eu gostaria de ter junto à escola técnica onde eu formei, mas foi o meu professor em outra oportunidade, e ele é um dos bambambam da escola técnica PIEC, porque eu me lembro que quando ele me deu aula de assistente administrativo, uma parceria do governo do estado, junto com a escola técnica, junto com a escola estadual Dom José, puxa, ele mudou muito a minha vida. Assim, ele mudou, pode ser pouco, mas em vez que as pessoas mudam a vida, não porque ficou muito tempo dando aula, só pelo fato de ter conhecido ele, vocês vão conhecer, porque eu vou me aprofundar, eu vou fuçar a vida do meu professor, eu vou chegar no nível que eu queria ter chegado quando eu era aluno, mas imagina quando aluno vou ficar falando ladainha com ele, ele ia me podar rapidinho. Então, quero deixar bem claro aqui que essa pessoa aqui, para mim, é muito importante, mas muitas outras pessoas que vão assistir vão se identificar, porque ele faz parte do negócio junto ao canal podcast de Obras, que chama Lendas. Então, além de entrevistar pessoas, conversar, no caso, né, conversar, eu estou pegando as lendas. Para mim, ele é uma lenda. Ele, já conversei com já conversei com um professor de 40 anos na escola técnica americana que chama Edson Trevisan, mas essa pessoa que está aqui do meu lado, ele é uma lenda. E se ele não sabe que ele é uma lenda, ele vai ficar sabendo hoje. Porque a lenda, as pessoas não esquecem uma. Várias pessoas vão escrever no YouTube por causa que viu ele falando hoje aqui. Vai até ficar feliz do jeito que eu estou. Então, antes de começar a conversa, eu gostaria que o meu amigo, professor João Batista, desse uma panorâmica de quem é ele, o que ele acha, quem é ele. Conte para nós, João Batista, quem é você? Bom, primeiro, da mesma forma, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual vai estar ouvindo a gente. Então, cumprimento a todos aí. Em seguida, agradeço ao Adrevando pelo convite tão simpático, né, e a admiração que eu tenho por ele também é muito grande, da mesma forma que ele se declara, né? A gente teve uma oportunidade, ele era bem novinho, né? Tinha uns 16 anos, e era um curso, como ele falou, de uma parceria com o Estado de São Paulo e o SENAC. E esse curso era um curso de administração de empresas. E aí trabalhei com eles, né, com a turminha dele. Foi uma turminha muito boa, gostei muito deles. A gente fez um trabalho muito bom também. Eles fizeram um trabalho muito, muito bacana. Eles tinham que fazer um TCC, né? E fizeram um TCC. Os TCCs não foi um só, né? Fizeram TCCs muito bacanas também. Foi muito gratificante para mim essa turma. E eu lembro deles até hoje. Tive gráfico, está satisfeito aí também. Não, é bom. Mas, fala, pode falar. Não, isso eu sei, porque muitas pessoas param na rua e ainda falam, mas onde que anda o professor João Batista? Eu tenho a honra de ter ele lá junto ao corpo docente da PIEC, que é uma coisa incrível. Eu estou do lado dele, eu estou do lado da minha lenda aqui, ó. Adrevando perguntou, né, quem sou eu? Eu sou um ser humano. Tenho muito que romancear sobre isso. Né? Um ser humano com qualidades e com defeitos, como qualquer outro ser humano. E dentro das coisas que eu faço como ser humano, eu sou educador. Eu procuro transmitir conhecimentos, educar as pessoas, né? E além disso, a gente faz algumas coisinhas também que estão
a par ou além da educação, acabam complementando, né? Eu também toco, sou músico, também faço instrumentos musicais, né? Então, construo instrumentos musicais. E é isso. Então, basicamente, seria isso. E O eu senhor entendo está sendo muito modesto. a pessoa está levando, eu entendo a posição da levando aí, porque eu também tenho os professores que, para mim, foram referências, né? E eu também tive o prazer de dar aula com esses professores. Então, eu entendo exatamente o que ele está sentindo, o que está falando, o que está passando, exatamente assim. É muito, muito bom isso, né? Então, tem uma continuidade, assim como eu sei que tem alunos dele também que vão se colocar da mesma forma, ou já se colocam, vão se colocar futuramente aí da mesma maneira. Deixa eu Então, pegar um ponto aqui. Eu conheço você só a partir do momento lá no ano de 2000, ou não sei se era 99 ou 2001, acho que é 2001, lá no Dom José, com essa oportunidade do SENAC junto ao governo do Estado. Conta para mim, conta para alguém que é curiosidade minha, e essa é a função. A sua trajetória como professor começou aonde, João? Você começou a dar aula aonde? Como que foi? Eu comecei dando aula de música e eu era bem novinho. Eu tinha 13 anos. Eu comecei dando aula de música com 13 anos. E acho que o que eu mais fiz na minha vida foi dar aula. Mesmo em empresas que eu trabalhei em funções diferentes de professor, né, que muita empresa que eu trabalhei não era professor, mas sempre lá dentro acabava dando treinamento, acabava dando curso, o pessoal chamava, né, para dar treinamentos, cursos. Então, acho que a coisa que eu mais fiz foi isso. Então, eu comecei com 13 anos dando aula de música. E na sequência eu fui, assim, digamos, entre aspas, crescendo como professor de música. Eu dei aula no Conservatório Musical Anchieta, onde eu também sou formado. Eu sou técnico em mecânica e também sou técnico em música. E eu dei aula no Conservatório Anchieta, onde eu também me formei como músico. Então, me formei em violão clássico e dei aula no Conservatório Anchieta e fui coordenador também do Conservatório Anchieta. Depois eu mudei para Indaiatuba, isso ainda estava em São Paulo. Depois eu mudei para Indaiatuba. E logo em seguida que eu mudei para cá, foi muito rápido mesmo, eu entrei na FIEC. Entrei na FIEC dando aula de curso de hidráulica e pneumática. A matéria que eu dava aula inicialmente na FIEC foi hidráulica e pneumática. Foi em 1990 que eu entrei na FIEC. Então, eu estou na FIEC há 31 anos, sou concursado na FIEC desde o primeiro concurso. E estou lá desde 90. O primeiro concurso foi em 92. Além de dar aula na FIEC, eu dei aula em outros lugares também, como a gente já comentou aqui, o SENAC, outras escolas técnicas, outras escolas de uma forma geral. Dei aula de música em outros lugares também, não só no Conservatório Anchieta. Quando eu vim para cá também dava aula no Conservatório Dom Pedro, que era aqui na praça, né? Na Praça Dom Pedro. Infelizmente o conservatório não existe mais, mas eu dei aula nele também. O conservatório foi uma referência aqui em Indaiatuba também. Conservatório Eliezer de Carvalho. E a partir de 96 eu comecei a dar aula em pós-graduação. E depois eu comecei a dar aula em graduação. Então eu comecei a dar aula em pós-graduação primeiro do que eu comecei a dar aula em graduação. E aí dei aula em graduação e pós-graduação e venho fazendo isso aí ao longo desses anos todos. Então a trajetória como professor é essa. Professor, olha que coisa. Assim, o senhor tem a noção que eu vou focar nesse primeiro momento a FIEC, é porque eu tenho mais traquejo aí para desenvolver uma conversa com o senhor, mas eu vou vasculhar um pouco mais aí da curiosidade minha. O senhor tem ideia, o senhor sabia que o senhor é conhecido no meio do fez FIEC no passado, como eu, mas é que eu não sou daquela turma antiga que o senhor falou que é já desde o começo. Você sabia que a gente trata vocês como dinossauro, né? Sim. Mas de uma boa. É um dinossauro político que tem bracinho curto assim. Eu tô falando. Não. O dinossauro bom, o dinossauro. E vocês. Das antigas, né? Das antigas. Até os dinossauros das antigas era bom. Agora tem uns dinossauros que é tudo bracinho curto, né? Mas eu tô falando isso daí porque, puxa vida, assim, é muito bom quando eu estou tendo a honra, eu tive a honra de disputar momentos como professor também na FIEC, junto com o senhor Antoninho, e eu tenho a honra de disputar com o senhor também, porque toda vez que a gente passa na rua, professor João, os ex-alunos,
é uma coisa assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, não que eles não falam, acho que eles vão falar de mim também, não sei, mas assim, você, na época que o senhor pegou, o senhor ficava mais tempo, quando você dava aula naquela FIEC, que era curso médio com o curso técnico, até teve uma reunião esse dia da FIEC, esse negócio de você estar mais próximo do aluno, quando é no ensino médio, com curso técnico, parece que você consegue ter mais proximidade. Hoje, eu não sei como que você pensa, que você é uma pessoa que consegue falar para mim a diferença gritante de como é a aula hoje, separado do ensino médio, e de quando o senhor começou a sua atividade. Eu não consigo, eu juro para você. Eu até escrevi lá nessa reunião que teve da FIEC Planejamento, eu estou procurando melhorar como professor no sentido de eu me preocupo muito no que o aluno vai aprender, mas senhor, desde quando o senhor deu aula para mim, o senhor perguntava, eu me lembro que eu chegava, gordo sempre chega cansado e suado. Eu chegava lá no Dom José, você falava, nossa, mas você tinha só pode ser dom. Mas você não chegava a falar assim para mim, vamos conversar a aula de patrimônio hoje. Não, você falava assim, vamos começar, Evandro, caramba, você andou quantos quilômetros? Eu andava da Califórnia até o Dom José. Hoje eu não sei, eu acho que fui contaminado, mas eu vou melhorar, porque a gente pode descontaminar. Eu não consigo falar com o aluno assim, eu quero o bem do aluno, mas eu já chego dando aula e eu quero que ele se forme um técnico de excelência. Mas você tem a chance de estar mais tempo com ele. Explica para mim, você acha muita diferença a aula de hoje? Só curso técnico com ensino médio? Com certeza acho. Então, quando eu entrei na FIEC, eu vou remeter ao meu curso técnico. Eu fiz técnico em mecânica e o curso técnico em mecânica era semi-integral. Então, eu não ficava na escola todos os dias período integral, mas eu ficava 2 ou 3 vezes por semana em período integral. E o curso era 4 anos. Independente de você ser semi-integral ou não, o curso era 4 anos. E a gente criava uma afinidade com os professores muito grande, né? Tanto que extrapolava a questão professor-aluno, também existia uma questão de relacionamento pessoal, né? Então você acaba se envolvendo com os professores, sei lá, tinha professor que gostava de fotografia, acabava te falando alguma coisa, tinha professor que gostava de música, acabava te envolvendo, gostava de teatro. Então tinha envolvimento muito maior, o desenvolvimento do aluno é muito maior, né? Quando eu entrei na FIEC, o curso era em período integral durante o dia, e eram 3 anos, então, ou seja, o aluno passava o dia inteiro com a gente, ou então o curso era em noturno, 4 anos, né? Então você ficava 4 anos com os alunos. Nem sempre eu podia fazer isso, mas eu gostava de acompanhar o aluno, eu gostava de começar a dar aula para o aluno no primeiro ano, segundo, terceiro e no quarto, né? Quando era possível, né? Nem sempre isso era possível, mas eu gostava. Então, acompanhar realmente o desenvolvimento do aluno. E acabava tendo esse envolvimento, né? Então, você diz aí que pessoas comentam sobre mim, deve ter muita história do pessoal falar, eu andei de bicicleta com ele, né? Fiz trilha de bicicleta com ele, eu toquei com ele, né? Não sei quando eu toquei com ele, aonde. Então tem essas coisas, né? A gente acabava se envolvendo muito mais com os alunos. No curso técnico que eu fiz, um dos cursos que tinha lá era nutrição. E a gente passava o dia inteiro na escola e não tinha dinheiro para nada, né? Então, a gente tinha tanta amizade com os professores, que as professoras de nutrição, que nem eram professores da gente, eu estou falando professora porque eram só professoras mesmo, não tinha nenhum homem no curso. E elas deixavam a gente usar o laboratório para fazer comida. E, além disso, ensinavam a gente a fazer comida. Então, ou seja, elas deixavam a gente fazer nosso almoço e, além disso, ainda ensinavam a gente a como cozinhar e tudo, né? Às vezes o pessoal vê as coisas que eu coloco na internet, aí eles vão... Um prato que eu fiz, alguma coisa, uma massa, né? Então, eu aprendi lá, aprendi com essas professoras que nem sequer eram minhas professoras. Então, por aí a gente vê, né, como era a possibilidade de envolvimento muito maior com o aluno e a possibilidade de desenvolvimento muito, muito maior entre professor e aluno. Eu digo professor-aluno, mas escola e aluno, né? Então, desenvolvimento muito, muito maior mesmo. Eu sinto muito que o curso técnico sofreu esse revés, né? De ter passado a ser separado do ensino médio e ser técnico. Eu devo ter falado para você quando você era meu aluno, eu falo isso para todos os alunos, por isso que eu devo ter falado para você,
que eu acho ser técnico uma distinção, né? Não importa no quê. O cara pode ser técnico eletrônica, administração, edificações, não importa no quê. Eu acho ser técnico uma distinção. E eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade de ir para um curso técnico. Eu acho que ninguém devia fazer segundo grau sem ser técnico. Todo mundo devia ter a oportunidade de fazer um curso técnico, porque eu vejo nisso muitas vantagens. Então, eu sinto muito quando o pessoal tirou, né, essa vinculação, e isso vai e volta, né, já aconteceu outras vezes na educação brasileira. Aí. Eu lembro uma vez do governo, ainda no governo militar, o governo queria que todo mundo fosse técnico. Aí queria transformar todas as escolas em escolas técnicas, e as escolas não tinham preparo. Então, tem muita gente aí com diplomas na mão que o cara não teve nem aula daquilo, né? Por exemplo, o cara é técnico em turismo, mas ele teve uma aula com uma professora ali de história, sei lá, alguém improvisando, falando alguma coisa de turismo, falando com a vontade, né? Mas efetivamente não ficava nada. Aliás, eu tenho até uma irmã que é técnica em turismo, acho que ela nem lembra disso. Né? Técnica em química, sem laboratório. Exatamente. Né? Então, eu pegava uma escola de segundo grau qualquer e falava, bom, agora vocês vão dar aula de curso técnico. Aí pega um professor de química lá, que não necessariamente é formado em química, licenciado, mas não necessariamente conhece química industrial, conhece engenharia química, né? E fala para o cara, agora você fala de química aí, dá um diploma para o aluno. Então, o governo tentou fazer isso, erroneamente, né? Tentou fazer isso. Claro que não deu certo. Aí voltou atrás. Então, a escola técnica ela fica oscilando nisso, né? Há uns 2 anos atrás, você deve lembrar da discussão que eles estavam querendo voltar, né? Querendo voltar que todo mundo fosse técnico, voltasse a ser integral. Né? Então, fica nessa oscilação, né? Uma hora vai para frente, outra hora recua, vai para trás, né? Mas era muito melhor quando era integral, né? E a gente podia aprender muito mais, ensinar muito mais também para os alunos. Quando o senhor era aluno, quando você foi aluno, o senhor é recordação, assim como eu tenho recordação de você como professor, outros colegas também têm recordação de você como professor, você lembra, tá vivo na sua memória, professores da época sua, você encontra eles? Do curso técnico, sim. Uma das principais histórias que eu tenho é a professora de inglês, chamava Romilda. Ela já era mestre, na época ela já era mestre em inglês, né? E uma vez, assim, quando o professor às vezes já cumpriu o programa, tá tranquilo, né? Pode conversar um pouco com o aluno, tá numa aula. Uma situação dessa, ela conversou com a gente e falou o que era um mestrado, porque até então eu não sabia nem que existia isso, né? Não sabia nem que existia Só um ponto, desculpa, estou fazendo igual o Faustão, né? Logo eu vou para Bandeirantes também, viu? Você viu que você falou assim que ela dava aula e conseguia interagir. O senhor fazia a mesma coisa comigo. O senhor nunca deixou de dar a matéria. Eu tenho o caderno do senhor de 2001. Poxa. O senhor nunca deixou de dar a matéria e depois entrava no meu mundo. Coisa que eu estou revivendo isso daí. Eu preciso. Eu não sei, eu não sou bambambam. Eu sou professor há 15 anos na PIEC, mas olha que coisa que o senhor falou. O senhor tinha uma professora que ela dava matéria e ainda conseguia dosar o tempo dela e entrar no mundo do aluno. Sim. E o senhor fez a mesma coisa comigo. Então, eu aprendi com esses professores. Então, ela, assim, um dia parou e explicou para a gente, né, o que era um mestrado, que até então eu não sabia nem sabia que existia pós-graduação, mal sabia que existia graduação, o que era uma graduação. E ela explicou o que era e explicou o que era também uma carreira acadêmica, o que era dar aula numa universidade, numa faculdade e tal. E eu estava no 2º ano do curso técnico, estava aula de inglês, 2º ano do curso técnico. E deu aquele clique na minha cabeça. E eu falei, vou fazer isso. E ela jamais sabia disso, né? Sabia que ela ia ter essa influência, como você está dizendo, né? E da mesma forma que você está falando, de cumprir o programa. Ela dava tudo o que tinha que dar lá de inglês, né? Que o programa tem verbo to be, né? Aqueles negócios todos, né? Então, ela dava todo o programa para a gente, mas ela trabalhava na Krupp, a metalúrgica Krupp, em Jundiaí. Então a gente tinha uma sorte danada que ela trazia coisas técnicas para a gente traduzir. Ela trazia manuais técnicos, trazia projetos, né, com a explicação do projeto em inglês, para a gente traduzir. Ela tinha conhecimento técnico. Então, ou seja, né, era um brinde a aula dela ainda ter inglês técnico, né? Os professores, eu acho engraçado, às vezes o professor não consegue ensinar um aluno a falar verbo to be, né? Em não sei quantos anos dando aula, não consegue ensinar. E ela conseguia fazer tudo isso. E
interessante, né? Então, o clique que deu foi ali, né? Eu falei, bom, eu quero ser professor, eu vou ser professor. Então, eu não fui dar aula numa escola técnica, na faculdade, eu gosto de falar isso sempre, né? Eu não fui dar aula por um desacerto, porque eu não dei certo na carreira, que acontece, não tem demérito nenhum, mas isso acontece com as pessoas. Eu não fui dar aula por isso, e nem fui fazer bico também, não vou fazer bico aqui nessa escola, vou fazer bico nessa faculdade, né? Não é o meu caso, eu sou educador. E eu me direcionei educador a partir da conversa desta professora. E o que é mais interessante é que, passado alguns anos, nunca mais vi, né? Terminou o curso técnico, me chamaram para dar aula lá, porque era uma prática comum, né? Eles chamavam alguns alunos para dar Lá aula. onde, professor? Lá onde? Jundiaí? Onde que era? Onde que era? Jundiaí, Jundiaí. Era Jundiaí, o chamado Industrial de Jundiaí. Na verdade, ele tem esse apelido, né? Industrial de Jundiaí, mas na verdade a escola chamava Ganda. Doutor Antenor Soares Gandra. Era uma escola de primeiro e segundo. E, infelizmente, o curso técnico nessa escola, por conta desse negócio de virar módulo e tudo mais, foi descontinuado. E era uma escola super estruturada, era muito mais estruturada do que a FIEC hoje. Uhum. E foi descontinuado. Bom, e como eu disse, me chamaram para dar aula lá, eu fui lá fazer algumas palestras depois, né, depois de formado, né, para incentivar os colegas que vinham atrás e tal. Mas nunca mais vi essa professora. E depois, um dia, eu fui dar aula na Unianchieta, em Jundiaí, né, numa pós-graduação de administração de produção. E aí eu estou lá, né, olhando as coisas na sala dos professores e tal, e eu encontrei o nome dessa professora que ela estava coordenando o curso de inglês, coordenando o curso de inglês da pós-graduação. E aí eu fui atrás dela, né, conversar com ela, relembrar, e contei essa história para ela, ficou muito emocionada. Eu tenho histórias bonitas, né, porque ela me incentivou e eu estou aqui. Né? E depois que ela estava vivendo um momento difícil na vida dela, naquele momento que eu falei, foi muito importante para ela e tudo, né. Então foi bem gratificante. Depois eu brincava com os alunos dela, ela passava na porta e falava, tá vendo, a culpa é dela, estão me aguentando aqui, a culpa é dela. E ela dava risada. O senhor é da região de Jundiaí? Você nasceu Não, em Jundiaí? não, eu sou paulistano. Eu sou paulistano, mas eu morei em Jundiaí região. Na época do curso técnico, eu morei e trabalhei, né, em Jundiaí região nessa época. Depois voltei para São Paulo, fiz minha faculdade e depois eu vim para Indaiatuba. Entendi. E eu queria falar também, né, eu falei dessa professora, mas teve outros, né? Tem o professor Vigílio de matemática, que é fantástico também, o professor que também é uma lenda, como você se refere, né? E eu também dei aula com ele na faculdade. Tem o professor Pellegrini, como eu falei, as pessoas chamavam os melhores alunos, né? A escola chamava, era uma prática, né? Chamava os melhores alunos para dar aula. E esse Pellegrini era 2 anos mais velho que eu, mas era um respeito, assim, os alunos tinham respeito por ele absurdo, ele era ferramenteiro, né? Para a gente ele era um ídolo, assim. E eu dei aula com ele também, dei aula com esse professor também. E, sei lá, tem uma professora chamada Denise que dava aula de física, ela está na França atualmente, ela mora na França atualmente. Ela dava aula de física, ela desenhava gráficos na lousa e todos os desenhos, né, que você desenha na física, aqueles esquemas, tudo, né? A lousa dela era uma obra de arte, sabe? A lousa era linda, assim, era uma obra de arte. E ela não usava uma régua, ela fazia tudo retinho, certinho, assim. Caramba. Você media certinho, ela não usava uma régua. Então, esse negócio encantava tanto a gente, falava, pô, como é que ela consegue, né? A gente se mata para medir um negócio que no papel não consegue, a mulher vai lá na lousa. Giz é horrível de trabalhar, né? Ela vai lá com giz, traça o negócio certinho. E a gente conversa, né? Eu converso com meus amigos, né? E a conversa é essa, né? Eu converso com meus amigos do curso técnico, a conversa é essa até hoje, né? Falando desses professores, né? Pô, eu sei o conceito que o professor me ensinou e tal, e você não esquece aquele conceito, você lembra daquilo, né? Você pode não lembrar de tudo, mas o conceito você lembra. Lembrar, você falando da questão que ela tinha esse método, eu vou falar um pouquinho de metodologia. Professor, hoje está muito em voga, está muito em destaque aí a relação do professor raiz e do professor Nutella. E arremete a questão dessas metodologias. Por exemplo, eu sou do meio termo, eu estou falando a minha identidade como professor, por ter visto o senhor e também ter pego a parte dessa tecnologia que está aí para todo mundo utilizar,
eu não me considero nem raiz e nem Nutella. Mas eu, de vez em quando, eu sou um pouco reticente em relação a usar tanta tecnologia. Eu não estou falando que eu não gosto de tecnologia. Por exemplo, vou falar aqui um episódio de um professor que eu tive na Escola Técnica na FIEC, o saudoso, faleceu, o senhor Pedro Torrano. Ele não gostava de AutoCAD no computador. E hoje o que domina para fazer desenho, tanto mecânica quanto civil, é o AutoCAD. Mas depois eu entendi por que ele não gostava. Porque tem uma questão lógica de você ter uma visão espacial das coisas no papel. Mas eu sei que para ganhar dinheiro precisa do AutoCAD. E daí fica aquele negócio na escola. A escola faz você para ganhar dinheiro ou para você ser um profissional? Aí, professor, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião. Porque tem gente que não gosta quando um professor fala que só gosta de modernidade, e tem gente que não gosta que quando o professor fala que ele gosta de escrever na lousa. Eu sou um cara que escrevo muito na lousa, professor. Sim. Bom, primeiro eu vou começar pelo que você falou aí da metodologia, né? Nesses 31 anos, né, frequentando as reuniões, como você falou, né, reuniões de planejamento, se muita sorte só dar aula no lugar, são 2 por ano, né? Ou seja, né, no meu caso, seriam 62 aí, né, da FIEC para cá. Mas como tem sempre da sorte, às vezes dá aula em 2, 3, 4 lugares, né? E você multiplica isso aí, né? Então você imagina quantas reuniões de planejamento eu já tive, né? E eu tô muito à vontade de me aposentar e escrever um livro sobre essas. Mas a coisa que eu mais vejo é de 6 meses o pessoal inventar a roda. Isso para mim é lindo, é a coisa mais linda. Você senta lá e vê, olha o fulano maravilhoso, agora encontramos uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa maravilhosa acabou de descobrir um negócio fantástico. Que negócio fantástico? A roda. Aí você para a roda 6 meses atrás. Não, aquela roda não prestava. Aquela roda estava tudo errado. Aquela roda. Bom, desde Aristóteles, todo mundo que se formou até essa última reunião é tudo burro, eles não sabem nada. Né? Desde a Grécia Antiga, Platão, eles não sabem nada. Só vai saber a partir daquele cara que teve inventado a roda 6 meses atrás até os próximos 6 meses. E aí vai ser tudo diferente, né? Então, eu tô careca com isso, sabe? Careca quase que literalmente, né? Com essa questão de o pessoal inventar essa roda de 6 em 6 meses. E eu acho muito engraçado que quando o pessoal inventa essa roda, 2 características que essas rodas têm. Bom, 3 características. Primeiro, ela é diferente de tudo que já existiu. Nunca existiu nada parecido, né? Diferente de tudo. Segundo, ela é solução para tudo, né? Não importa qual problema da educação que existe, ela serve. E terceiro, ela serve para qualquer contexto, qualquer coisa. Quer dizer, se eu vou ensinar no curso de edificações, eu vou ensinar o cara a acertar o prumo de uma parede, ou se eu vou ensinar o cara a aplicar uma injeção, é a mesma técnica, não muda nada, é o mesmo contexto, aquela ferramenta é para isso. Ela nasceu para isso, não muda o contexto. É a mesma roda. É a mesma roda, sempre me deixa de cabelo em pé essas coisas. É igual então, quando fala roda na indústria automobilística, tem roda para rural, roda para área urbana, tem roda para tudo. Mas na educação, as pessoas inventam a roda a cada 6 meses e taxa que aquilo ali, agora, essa é a metodologia. Todas as outras não. Isso. Todas as outras não prestavam, né? Tudo que se fez anteriormente foi errado. E aquela é a certa, serve para tudo e para resolver todos os problemas da educação. Isso me assusta. Me assusta o senhor? Assusta agora o senhor? Isso quando eu participo das reuniões, me assusta. No começo eu assustava. Ah. No começo eu saía da reunião pensando naquela música do Kid Abelha, sabe? Aquela nada sei dessa vida, nada soube, nunca saberei e tal. Nossa. Eu saía com essa sensação. Eu sou um perfeito idiota. Entendi. Depois a coisa não era bem assim, né? Que as coisas eram diferentes. E agora, por exemplo, a roda atual, né? Não sei se ainda está valendo, porque eu sei essa roda 6 meses, não sei se não está valendo 6 meses ainda. Daqui 6 meses eu posso esquecer, né? Que ele vai valer mais. Mas a roda atual é metodologia participativa. Qualquer coisa que o cara falar naquela conversa, você fez comigo. Há 20 anos atrás, quando você estudou comigo. E os caras que fizeram aula comigo há 30 anos atrás fizeram a mesma coisa. Eu fiz um curso uma vez no Senac, era um curso só para educadores, né? E aí tinha muita coisa que não
não agregou tanto, mas tinha muita coisa que agregou muito também. A coisa que mais me agregou foi a fala da professora que estava conduzindo o trabalho. Ela falou: se eu estiver no deserto e eu tiver que dar aula no deserto, elemento didático é areia. Então, isso foi a coisa mais profunda que eu vi na minha vida sobre educação. Né? Ou seja, eu vou trabalhar com o que eu tiver na minha mão, dentro da minha realidade, o que eu tiver na minha mão. Eu vou fazer isso. Então, a questão é essa. Agora, voltando à questão do uso específico da tecnologia, não da metodologia, mas da tecnologia. Voltando à questão específica da tecnologia. É claro que a gente tem que usar AutoCAD, é claro que tem que usar eu esqueci até o nome agora do outro software que é mais recente que eu toco com o AutoCAD. SolidWorks? Bom, SolidWorks, obrigado. SolidWorks, é claro que a gente tem que usar AutoCAD, SolidWorks, não tem que discutir isso, não tem dúvida. É padrão do mercado. E é claro que a escola tem que preparar o cara para estar preparada para atender o mercado. Então, eu acho que essa discussão a gente não precisa ter. Agora, como chegar até isso, aí sim, eu acho que a gente pode discutir. E aí é a questão, um cara que aprendeu a desenhar na mão, aprendeu a desenhar na unha, fazer perspectiva, fazer vistas na unha, ler na unha, esse cara não vai ter dificuldade com o AutoCAD, nem com o SolidWorks. Mas o cara que não passou por esse caminho, ele vai ter que desenvolver um lado do cérebro e não é uma coisa automática, sabe? Vira um botãozinho e clicou e chegou lá. Eu estava coordenando o curso de engenharia de produção há uns anos atrás, na Unanchieta, e eu precisava de um professor para dar aula de desenho. E eu tinha N engenheiros que eram professores da casa. Não era um, dois, eram N engenheiros. E é claro, tinha os que não queriam e tinha também os que não podiam. Então, vamos descartar essa parcela dos que não queriam e não podiam. Entre os que podiam e queriam, eu não tinha um qualificado porque o cara não sabia ler desenho. Para mim, a coisa mais elementar que existe para um engenheiro é ele saber ler e interpretar desenho. Então, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, mas se eu pegar uma planta de uma casa, eu vou ler aquilo com muita facilidade, né? Inclusive esquema elétrico, hidráulico e tudo, né? Quer dizer, para mim é muito simples, é a minha linguagem, é a linguagem que eu falo. Então, eu acho que um cara que não sabe, né, não consegue ler, interpretar um desenho, quer dizer, o que esse cara vai fazer, né? Uma vez eu convivi com um engenheiro que estava trabalhando era um engenheiro agrônomo, né? E ele estava trabalhando de corretor de imóveis. Aí ele foi me vender um terreno e ele me mostrava a planta do terreno do lado. E eu falava para ele: esse terreno que você está me mostrando não é esse terreno não tem essas características. Aí ele: não, eu sou engenheiro agrônomo. Eu falei: tudo bem, você é engenheiro agrônomo, mas está me vendendo o terreno errado. E aí eu fui procurar com eles estavam no desenho para mostrar para ele que o desenho era o outro, né? Professor, tá vendo isso aqui? Sim. Ó, um terreno, dois terrenos, três terrenos. A pessoa construiu a casa assim, ó. Ele construiu a casa varada nos terrenos assim? Na diagonal. Assim, na diagonal. Nossa. Aqui em Indaiatuba, um terreno, dois terrenos, três terrenos. E esses terrenos eram de propriedade dele? Não, daí teve que comprar metade dessa e metade dessa. Nossa. Coisa absurda. Agora eu pergunto para você, teve prancheta? Não, não teve. Não foi combinado isso, né? Mas é exatamente isso que eu estou falando, né? Então é a coisa mais absurda. É complicado. Então, eu não vou nem discutir, né? Vamos usar tudo que tiver disponível, vamos usar, né? Tudo que o mercado quiser, vamos usar. Mas até chegar a usar essa tecnologia, vamos saber o que a gente está fazendo, né? Não adianta o cara fazer um bonitinho ali. Por exemplo, o cara podia ter feito essa caca aí no AutoCAD, feito a casa de agora os outros três AutoCAD, quer dizer. Não é o uso da tecnologia que é bom ou ruim, né? Mas é o resto que envolve isso, né? O resto do profissionalismo da pessoa. Você consegue digerir bem essa questão daquilo que a gente dá aula tradicionalmente, a aula secular diante de uma lousa, e hoje é lousa digital, EAD, híbrido. O senhor não fica nervoso por causa disso? Tem muitos professores que acham que está sendo pressionado. Não, eu pessoalmente não. Eu acho, para mim é tranquilo, né? Eu convivo bem nos dois meios.
A única coisa, por exemplo, é que você pega às vezes uma lousa digital e ela não funciona, né? Tinha uma aqui mesmo que a lousa, não sei se você vai lembrar disso, ela era descalibrada, né? Ou seja, você escrevia numa linha e ela colocava o que você escreveu numa outra linha totalmente diferente, né? Se você estiver fazendo uma fórmula, por exemplo, né, desenvolvendo um desenho, não tem como você usar, né? E aí isso às vezes derruba. O cara se preparou tanto para dar aula na lousa digital e ela não funciona, e ele fica sem chão, ele não sabe o que fazer, né? E aí, às vezes, o cara tem que voltar para o tradicional, voltar para o que a gente chama de GUS-PGIS, né? Então, o cara tem que sair. Eu tenho uma frustração com a lousa digital. Eu imaginei que a lousa digital era tão espetacular que eu ia conseguir desenhar no AutoCAD uma peça ou uma casa no dedo. Sim. E não é isso não, não é não. Não é assim, né? Decepciona mesmo. Me decepcionou, assim, porque, pô, quando fala lousa digital, fala, eu só não vou conseguir ainda tirar a peça daqui, assim, falar, toma para você, toma uma para você, João. Mas eu falei assim, agora com o dedo, eu vou ser o mágico aqui, vou resolver. Eu sou mais mágico com o pincel atômico que com o dedo. Muito mais. A gente imaginava assim que você ia rotacionar a peça, né? Você ia desenhar. Isso mesmo, isso. E não acontece nada disso. Não acontece. Então, mas eu me viro bem com a tecnologia. Quando eu preparo minhas aulas no computador, quando eu dei aula para você, ainda não era comum ter data show. Isso. E a gente usava retroprojetor, né? E eu fazia transparências no retroprojetor. Primeiro eu fazia transparências manuais, né? Eu aprendi a fazer isso lá nos anos 80. Desenhava elas. Eu fazia umas transparências muito bonitas. Tem algumas guardadas de lembranças. Fazia umas transparências muito bonitas, o pessoal elogiava pra caramba. Eu usava isso em empresas também, né? Para dar treinamento. O senhor manchou muita roupa com o mimeógrafo? Não, com mimeógrafo não cheguei a usar tanto. Na técnica que eu falei tinha um mimeógrafo a tinta. E a aparência dele era quase uma máquina offset. Mas a gente não tinha, os alunos não tinham acesso a operar ele, porque ele era delicado, né? Deixasse na mão de aluno, não dava, né? Então a gente não tinha muito acesso a ele. O que a gente podia fazer era preparar originais e pedir para o professor rodar para a gente. Ou então, muitas vezes, fazia apostila, alguma coisa, e pedia para a gente ajudar, né? Montar a apostila. Então. Mas não para operar o mimeógrafo. Mas para a gente ele era quase uma máquina, uma impressora offset. E eu não usava tanto. Mas quando eu estava no primeiro grau, né? A gente não usava tanto mimeógrafo. Como professor, eu nunca usei. Já vim posterior ao mimeógrafo. Eu usava muita transparência que eu estou te falando, que fazia manual, e depois eu fazia transparências no computador, imprimia no jar de tinta, né? Professor jar de tinta. Preparava minhas aulas, deixava tudo preparado. Então, quer dizer, já usava PowerPoint, né? Antes de ter o Data Show como tem hoje, eu já usava PowerPoint, outros programas de apresentação. Então, eu sempre me virei bem, assim, nunca me causou estranheza usar. A questão, essas coisas da modernidade, do desenvolvimento, ajuda muito o professor, se ele souber também usar a ferramenta também, né? Sim. Mas eu não sei, a minha opinião, professor, é o seguinte: precisa mesclar as coisas, não pode, igual o senhor falou assim da questão da roda. Não é porque tem uma roda nova que a gente tem que rodar ela os 360. Anda 90 com um sistema, anda mais 90 com outro sistema. Eu sou a favor disso. Só que eu acho assim, tem professor, vou ser sincero, tem assim, estou falando no meu caso, mas também não estou defendendo aqui, não tenho procuração de nenhum outro professor, mas eu converso igual o senhor conversa com vários professores. Tem que respeitar a história de outros professores, no sentido que é difícil você passar 40 anos dando aula no modelo e agora chegou a modernidade assim, de uma hora para outra e parece que você não vale nada. É difícil. E eu acho a universidade muito rica, né? Quer dizer, eu como aluno, se eu chego lá e tem um professor que dá aula no AutoCAD, por exemplo, tem outro professor que dá aula na prancheta, desenha na lousa, dá aula na prancheta, para mim isso é riqueza, né? Eu sou a favor da diversidade, né? Então você vai aprender coisas ali que
sei lá, vão te fazer bem, né, na diversidade. Entendi. É difícil, realmente, vem derrubando tudo, né? É. Um pouco é essa história de inventar a roda de 6 meses, né? E está na educação, pelo menos eu não tenho visão se isso acontecia antes, né? Mas eu acredito que sim. Mas é a visão que eu tenho do tempo que eu estou na educação, né? E não é um privilégio de um lugar ou de outro, de um nível ou de outro, né? É geral. E então, sei lá. E uma coisa é essas metodologias. Agora, outra coisa foi a pandemia, né? Que a gente viveu, que realmente ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém nunca imaginou que ia viver uma situação dessa. E acabou empurrando as pessoas para uma situação, não digo de AD, né? Mas uma situação online que muita gente não tem vivência, não estava acostumando. Então é difícil. Para alguém que já vivenciou, né? Eu já fiz cursos, fiz e faço, né? Cursos de EAD, já ministrei curso de EAD, ministrei ministro e também me preparei, né? Fiz curso para treinamento para dar aula de EAD. Então, para mim também não causou muito susto, não. Mas eu vejo professor que nunca assim, teve essa necessidade nem essa preocupação. Né? O cara dava uma excelente aula e nunca. O super professor, né? Muito bom, tal, e nunca se preocupa com isso. E de repente pegou aí totalmente calça curta. Né? Eu me lembro que você. Eu me lembro que. A, vamos finalizar um pouco essa parte. Eu vou querer falar da questão da música, que o senhor é tão apegado à música e tal. Essa questão da escola, se ela tiver uma infraestrutura, ajuda o professor da aula, mas tem escola que não tem infraestrutura e o professor. Eu me lembro ó, lá do Senac, lá do convênio Senac com o governo do Estado, a proposta era muito bonita, normal, mas a infraestrutura, eles tinham dinheiro, só que eu percebia que chegava atrasado. Assim, eu como aluno, e não dá tempo de chegar atrasado, porque o professor está dia a dia com o aluno. E daí mostrava o valor. Pô, eu tinha aula com o senhor, eu tinha aula com o Hélio Pavani, eu tinha aula contabilidade com o Paulo tinha contabilidade. Paulinho. Eu tinha aula só com o que eu chamo hoje de lendas, só com que os jovens chamam hoje de pica da galáxia. Eu tinha aula com essas pessoas e eles mostraram o valor. Tem instrumento, não estou falando lá, o governo tem aquele programa, que pena que nenhum programa de governo, eles param um pouquinho aqui, continuam ali. O problema é que não estava no cronograma. Eu me lembro que chegava dinheiro para investir nos cursos, fazer laboratório, tinha curso de assistente de Harvard, de fazer manutenção de computador. Mas o laboratório chegou quase depois do curso, professor. Quase Sim. depois do curso. Mas no caso do senhor, eu me lembro que o senhor ia preparado, tinha lá uma apostila, o senhor mastigava tudo e a gente aprendia nas apostilas lá. Cara, é aquele negócio que o senhor falou da roda. Se uma criança aprende a preencher lá, qual que é o valor do quadradinho? 1 mais 2 mais 3, qual que é o quadradinho? O senhor fazia umas coisas tão simples que eu conseguia assimilar, e é isso que eu dou aula. Eu dou aula na simplicidade. Dou aula na simplicidade. Eu procuro também, sempre do simples, né? Talvez você vai agregando mais um conhecimento, alguma coisa, mas partir sempre do simples, né? Mas infelizmente né? E esses convênios, depois que eu dei aula para vocês, eu fui convidado para dar aula em Campinas também, no mesmo esquema com você, né? Uma escola estadual, e também fui convidado para dar aula em Jundiaí. Então eu vivenciei um pouco mais nesse pacote aí. E infelizmente aconteceu por parte dos professores que não eram técnicos, né, dos professores que eram professores da escola, aconteceu uma pressão muito grande, porque eles não se conformavam, né? Eles achavam que eles deviam dar aquelas aulas, né? Então seria uma forma deles ganharem um pouquinho mais, né? Mas, pô, eles não tinham condições, não tinham preparo. Como é que eles iam dar aula de marketing, né? Essas aulas que estão falando de Paulinho, né? Paulinho dava aula de contabilidade. Como é que eles iam dar aula de contabilidade? Como é que eles iam dar aula de marketing? Como é que ia dar aula de produção? Não tinham realmente preparo para isso. Mas houve uma pressão muito grande, infelizmente, para isso. E o que eu te falei lá atrás, né, que as coisas vêm e voltam, a atual legislação aí está prevendo normalmente, né, não sei se você deu uma olhada nela, né, está prevendo normalmente que o aluno tenha
áreas, né, de conhecimento, e aí ele pode eleger, né, uma área que ele queira trabalhar, e estão falando novamente das áreas técnicas. Né? Então está voltando a mesma situação, era a situação que eu voltei, falei lá do começo. Isso é cíclico. Então vai acontecer a mesma coisa. Vamos pegar um professor e olha, a gente está falando ainda, né? A gente está falando de uma situação daqui da região de Campinas, né? Cidade de Indaiatuba, que é considerada a cidade de primeiro mundo, então. Mas pô, pega uma cidade, um lugar mais carente aí, a situação do professor é muito mais crítica do que a nossa. Né? E aí fala, é cor-de-rosa dizer, né? Falar o aluno vai poder estudar o que ele quiser, o que ele escolher, ele vai poder estudar, é super cor-de-rosa isso. Né? Mas vai estudar como? Quem que vai dar aula para ele? Com que condição? Com que estrutura? Né? De que forma ele vai aprender aquilo? Né? Então, a situação é coisa que você já olha e fala, pô, isso não vai dar certo. Né? Você já vê que não tem base para dar certo. E agora estão propondo, né, essa situação ainda. Entre as possibilidades que o aluno tem a possibilidade dele, de uma das áreas dele escolher uma área técnica. Né? Entre as áreas técnicas todas, a administração, sei lá, mecânica, eletrônica, todas elas. Né? E o cara escolheu uma área técnica. Pô, vai ser difícil funcionar. Se funcionar, feliz, mas vai ser difícil funcionar. É misturar a politicagem com a educação, que são coisas distintas. Assim, a pessoa quer vender uma coisa e para o aluno adquirir competência e habilidade, essa venda não casa. Não ficar falando. Não casa, não tem. É igual aquele comercial das Casas Bahia, né? Você quer comprar o quê? Você quer comprar o quê? Quer pagar quanto? Também, quer pagar quanto, é verdade. Quer pagar quanto? Professor, vamos dar uma guinada aqui. O senhor nasceu então, em São Paulo, aí, o senhor, antes de virar professor convicto aí, o senhor queria ser alguma coisa? O que o senhor queria? Como que foi da sua descoberta? É muito, muito engraçado isso que aconteceu. Né? Desde que eu me lembro por gente, eu tenho algum envolvimento com música. Desde criança eu toco. Né? Então, tocava. Né? Só que, para mim, assim, seguir a carreira como músico era um ambiente confuso. Eu batia com muita droga, né? Desde criança. Né? Batia com muita droga e eu me desviava desse caminho. E também eu via que a vida dos músicos era muito assim incerta, né? Então era uma decisão difícil para mim tomar e falar, bom, eu vou ser músico, né? Uma decisão difícil. E aí eu queria fazer alguma coisa técnica. Também tinha desde criança costume assim de desmontar as coisas, querer saber como é que era lá dentro, saber como é que funcionava, por exemplo, pegar um relógio, um despertador, abrir, ver como é que era lá dentro, um trenzinho, um brinquedo, né? O que faz isso rodar, né? Por que roda? Você conseguia montar de novo? Eu desmontava e não montava. A maioria das vezes sim, mas às vezes não também. Às vezes não funcionava mais, mas minha mãe ficava doida. Mas às vezes, a maioria das vezes sim, eu conseguia desmontar e montar. E também conseguia consertar coisas quebradas, né? Então, estava quebrado, eu botava para funcionar. Então eu queria fazer alguma coisa técnica. Na vontade de fazer alguma coisa técnica, quando eu estava no primeiro grau, a oferta era muito limitada. As pessoas iam fazer o que a gente chama de processamento de dados, computação hoje, sei lá, informática, né? Que a gente chama disso, nem lembro como é que chamava na época. E também os computadores eram complicados na época, né? Esse bichinho legal que a gente tem hoje, não, monstrão, não fazia quase nada. Ou as pessoas iam partir para a área de computação, ou as pessoas iam fazer contabilidade, que eu também não gostava. As meninas, não era comum um homem ir para essa área, né? Mas as meninas iam fazer magistério e dar aula para criança, era uma formação comum também. E fora isso tinha administração, também tinha algum curso, as pessoas faziam a administração, mecânica e eletrônica. Então a oferta era muito limitada, não era que nem hoje que a gente tem curso técnico, tudo quanto é coisa, para tudo quanto é lado. Então. Às vezes tinha um curso ou outro, mas era longe, não era que nem hoje. Né? Então a oferta era bem limitada. E os cursos que apareciam não tinha tanta vontade de fazer. Aí eu fiz muita coisa no que na época a gente chamava de escritório, que hoje a gente chama de administração. Né? Inclusive fiz muito curso do Senac, o Senac era muito baratinho,
os preços dos cursos, hoje o Senac é caro, né? Mas os preços do curso eram simbólicos, né? Você pagava um curso aí, por exemplo, sei lá, de curso de folha de pagamento e FGTS, que era um curso comum, um curso que eu fiz. Era, sei lá, se fosse hoje, era R$ 30, R$ 35. Então dava para pagar, né? Tinha curso até mais em conta. Eu fiz chefia de liderança, fiz datilografia, que era um curso importante na época, né? Era uma necessidade para entrar no mercado de trabalho. Então eu fiz muita coisa, assim, não que a gente chama hoje de escritório, né? Chamava na época de escritório, que hoje a gente chama de administração. Mas aí chegou uma hora, deu um clique e eu vi um curso de metalurgia. Então, o curso, eu começava com o curso de auxiliar técnico, metalurgia, depois tinha o técnico em metalurgia. Puta, aquilo bateu para mim que deu acendeu uma luz, né? Falei, pô, é isso aí, vou tentar fazer. E a minha vontade era fazer o curso de metalurgia e trabalhar no laboratório. Trabalhar no laboratório de metalurgia. Aí o curso era na Liberdade, em São Paulo. Curso de auxiliar técnico, a escola era na Liberdade, de São Paulo, na Rua Bororó. Na Rua Bororó? Nossa! Na Rua Bororó, em São Paulo. Eu vou na. Nossa, tem um hotel Bororó ali. Caramba! Nossa, na Rua Bororó. Ela dá acesso. Sabe por que eu estou falando isso aí? Porque pelo menos uma segunda-feira do mês eu tenho uma obrigação de representar os técnicos da região aqui no conselho, do novo Conselho dos Técnicos, que fica na Avenida da Liberdade, número 1. E eu sou ruim de. Como é que chama? De dirigir carro no trânsito. Eu tenho medo do trânsito. Eu não sei se é porque meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, morreu no trânsito também. Mas daí eu saio de madrugada no domingo, pago esse hotel ali na Bororó, ali, pago acho que R$ 80 ali, e daí eu fico hospedado até 8 horas da manhã. Aí na segunda-feira eu vou para a plenária no Conselho dos Técnicos. Mas olha, Rua Bororó, olha que coincidência, Rua Bororó ali. Então, eu não sei se ainda é lá, talvez você veja lá, que ainda é lá, era o Conselho de Árbitros de Futebol. Conselho Regional de Árbitros. E não é grande aquela Rua Bororó, não é grande, não. Não é grande, não. Eu não sei se ainda é lá, mas era lá. E era bem do lado. O conselho era aqui, a escola era do lado. Então, eu fui fazer o curso de auxiliar técnico. Foi o primeiro curso que eu fiz na área industrial. O primeiro curso foi o curso de auxiliar técnico em metalurgia. E é empolgado para dedéu, né? E aprendendo também, muito, gostando pra caramba do curso. E eu gostava de física, já estudava física por conta, assim, em casa, sabe? Eu gostava dessas coisas. Aí, química um pouco. Aí, o curso era muito caro, porque até hoje, para você manter o curso técnico, é caro. Um curso técnico de metalurgia é mais caro ainda. Então, tudo é caro. Os laboratórios são caros, os professores são caros, era tudo caro. Era 2 anos? E a escola não aguenta. Era 2 anos? O curso de auxiliar era um ano. O curso de auxiliar era 1 ano. E o curso técnico depois eram mais 3 anos. Nossa Senhora! 4 anos, então. E 4 anos você fez esse programa todo. Mas com o ensino médio junto? Oi? O ensino médio junto, não? Sim. E eu estava doido, né? Desvairado com aquilo. Só que quando eu terminei o curso de auxiliar técnico, aí eu arrumei um emprego em Campo Limpo Paulista. Trabalhava numa caldeiraria, uma fábrica de caldeiras, em Campo Limpo. E voltava. Morava em Campo Limpo, né? E estudava na Liberdade e voltava todo dia. Trabalhava o dia inteiro, saía. Voltava de trem de subúrbio. História pra caramba pra contar. Que peregrinação. E eu gastava quase meu salário inteiro para pagar o curso. Fazia bico fim de semana. Fazia bico fim de semana para poder me virar um pouco. Eu gastava quase o salário que eu ganhava ali. Ia quase todo para a mensalidade do curso. Bom, quando chegou na hora que terminou o curso de auxiliar técnico, não teve o curso técnico. A escola não conseguiu bancar, porque, como eu falei, era muito caro. Não teve o curso técnico. E na época, os cursos que tinham técnico em metalurgia, um era em Minas, eu acho que era em Ouro Preto, tinha 2 no Brasil. Um era em Minas e o outro era em Osasco. Eu acho que era em Minas, eu não lembro bem. Acho que era Ouro Preto. E o outro era em Osasco. Osasco, na época, era considerado um dos lugares maior periculosidade do mundo. Né?
Então eu tinha medo de ir para lá, nessa condição de trem de subúrbio, voltar, eu tinha medo. Então não acabei não fazendo o curso de metalurgia. E aí fiquei perdido, né? Falei, o que vou fazer agora? Então, na época, se perguntou o que você queria ser, né? Eu queria trabalhar, queria fazer metalurgia e trabalhar em laboratório metalográfico, fazendo ensaios e tal. E já trabalhava nessa escadaria, já estava tendo um impacto ali da prática e tal. Aí, o que ficou mais perto foi o curso de mecânica. Mais perto que eu fazia foi o curso de mecânica. Aí, eu fui fazer mecânica em Jundiaí, eu já te falei no Gandra lá. Tem uma história também, até meia mística aí, né? Na hora de entrar no curso técnico, porque eu nem sabia que aquela escola existia, nem que tinha curso de mecânica lá e outros cursos, né? Nem que tinha curso nenhum. Eu saía andando a esmo, morava em Campo Limpo, né? Eu saía andando a esmo e andei até Jundiaí a esmo. Eu tinha ônibus e tal, mas fui até Jundiaí. E lá tem uma escadaria grandona assim, do lado, em frente a essa escadaria, a Biblioteca Municipal, quem conhece Jundiaí sabe de onde eu estou falando. E do lado é a Câmara Municipal. E eu vi aquela escada, achei bonito, falei, vou subir essa escada. Estava andando à toa mesmo. Aí saí andando para chegar lá em cima da escada. E quando eu olhei para o lado, eu vi essa escola. Eu falei, pô, isso parece uma escola, né? Eu nem sabia que existia. Aí eu bati lá na porta e perguntei, isso aqui é uma escola? Aí a moça me respondeu, sim, é uma escola. Eu falei, tem curso de quê? Ela falou, tem curso técnico. Eu falei, tem curso disso, né? E tem curso de mecânica. Aí eu falei para ela, eu vou fazer esse curso. Ela falou, agora era de noitinha, assim, sabe? Mas às 6h30 da tarde. Eu falei, vou fazer esse curso. Ela falou, último dia da inscrição hoje. Eu não tinha um documento. Não tinha dia da inscrição, de noitinha, né? Eu estava numa outra cidade. Não tinha um certificado, né? Um histórico escolar. Não tinha nada. Aí uma diretora chamada Dona Dalva, né? E fechava 8 horas, quer dizer, não dava tempo de eu voltar até a minha casa e trazer os documentos. Né? E era sexta-feira. Aí uma diretora chamada Dona Dalva pedi para conversar com ela, né? Fui lá, conversei com ela e falei a situação, falei, eu estava fazendo o curso, mas a escola não pôde manter, e eu queria continuar a fazer o curso técnico, então não sei o quê. Ela olhou para minha cara e falou, tá bom, vem aqui, segunda-feira, você traz todos os seus documentos, um caderno e faz o teste. Se você passar, você começa segunda-feira a fazer o curso. Você pode não acreditar. Um mês depois que eu entrei na escola, essa mulher se aposentou. Ou seja, ela só estava pela mão e puxar para dentro. Meu Deus. E aí, Olha. o caderno, porque eu tinha certeza que eu ia me matricular. O caderno, diploma, histórico, aquelas coisas que você precisa, né, para fazer matrícula na escola. Fiz o teste, entrei e passei. Fiz o curso todo, graças a Deus. E foi o curso que endireitou minha vida. Foi dali para frente que eu passei a ter empregos melhores, né? Podia pagar a faculdade, né, com esses empregos. Minha vida foi melhorando a partir desse. Você morava, então, em Campo Limpo e estudava em Jundiaí? É. Então, primeiro eu morava em Campo Limpo e estudava em São Paulo. Aí, quando não disputou o curso técnico, é o contrário. Eu morava em Campo Limpo e estudava em Jundiaí. Pegava o curso, o trem de subúrbio também, né? Aí voltava. Só que melhorou muito. Aquele do Franco da Rocha lá, que vai para então, Jundiaí, Franco da Rocha? Isso está aí. Só que o trecho ruim dele é justamente onde passaria Franco da Rocha, Francisco Morato, né? E aí depois que eu fiquei tranquilo, porque de Campo Limpo para Jundiaí é muito tranquilo, né? Não tem, você andava de costas? Uma vez eu peguei esse trem, eu tive que andar encostado na parede. Andava. E se eu te contar todas as histórias? Conta uma aí, pô. Conta uma aí. Eu gosto de ler, né? Ô, professor, só um minuto. Professor, você chegou a pegar aquele negócio que os outros falam que feira do rolo é só em outro país, na Índia? Eu cheguei a pegando esse trem aí. Meu Deus, eu nunca vi tanta formiga no trilho ali, de Franco da Rocha até Francisco Morato ali. As pessoas eram um aglomerado de gente do lado do trilho. Eu não cheguei a vivenciar isso, na época não tinha, não. Era bem picada a linha, não tinha assim, invasão, não. Entendi. Bom, eu gosto muito de ler, né? Aí uma vez eu estava passando lá do trem, né? E o trem passava em Franco da Rocha tinha um sanatório, né? E vira e mexe fugiam os caras do sanatório.
uniforme caque, assim, que era bem característico, né? Mas também, geralmente, o cara tava com a cabeça raspada. Então eu sabia que o cara estava meio afetado ali com os medicamentos que o cara toma, né? Então, normalmente, eu sabia que o cara tinha fugido, né? Fugiu e, pô, a forma mais rápida e fácil dele fugir era entrar no trem e ripa, né? Desaparecer. E aí sentou um cara desse do meu lado, o cara que fugiu, né? E eu estava virado para a parede, né? Como se fosse soldado de costas. Eu estava de costas e virado para a parede, justamente para ter sossego para ler, né? Eu estava lendo meu livrinho lá, né? E de repente eu olhei para o lado e vi o sujeito, né? Então eu vi esse cara e reconheci que estava nessa situação. Só fica meio assim, para o cara não mexendo comigo, né? Ficar na dele, ficar na minha, tá tudo certo. E ele pegou um guarda-chuva e começou a abrir esse guarda-chuva e fechar. Ele encostou o guarda-chuva na parede, aqueles guarda-chuva que tem aquele bico assim masculino, né? Pegou, encostou aquele bico na parede e começou a fechar. Quer dizer, já não tinha mais como eu ler, né? Era impossível. Aí eu peguei e fiquei olhando para a janela, fechou para não dar muita atenção, né? Fiquei olhando para a janela, movimento na janela. Aí daqui a pouco ele bateu aquele em mim, né? Bateu no meu ombro, veio para ele e falou: fala, pô, tá vendo? Isso aqui quebra à toa. Ele abriu e fechou o guarda-chuva até quebrar. Né? Aí, tá vendo? Isso aqui quebra à toa. Eu não aguentei, comecei a dar risada. Caramba do céu. Era cheio de hospício, era cheio de gente. Outra vez, o cara chamou. Outra vez, eu não sei se você conhece a estação de Jundiaí, ela tem uma rampa assim que passa por cima. E até hoje não mudou nada o layout, né? É aquela rampa assim. Então tem a forma dos dois lados, né? Tem aquela rampa em cima. Aí a gente estava numa rampa porque às vezes, né, o trem que parava em Jundiaí e voltava para São Paulo, ele tanto parava de um lado como do outro. Né? Então você tinha que ficar esperando e o pessoal te avisava, né? E você atravessava conforme a sua necessidade. E aí tinha pouca gente, era um horário de tarde, assim, tinha umas 10 pessoas na plataforma. De tudo, do trem inteiro. Aí veio um cara esquisito pra caramba, meu, com um chapéu, com uma roupa assim, um casaco e tal, né? Um cara esquisito, super esquisito. Então, chama atenção, né? O cara tá vestido bem diferente, chamou atenção. E entrou no trem. Quando a gente entrou no trem, e aqueles, antigamente, né? Agora acho que é particular, né? Mas antigamente o trem era federal, né? Então os policiais que ficavam no trem ali, os guardas tal, eles eram policiais federais, né? Ficavam ali com a roupa do trem e tal, mas eram policiais federais. E aí o cara entrou, né? Entrou no trem, assim, as portas não tinham fechado ainda, estava aberto. O cara entrou no trem e falou: mano, acaba esse vagabundo. Aí enquadrou um cara lá, né? Ele tava com um pano assim na mão e um cano para fora, assim, ou seja, um revólver, né? E um pano cobrindo esse revólver, assim. Aí ele chegou com as mãos assim: pô, cabeça, vagabundo. E o cara tomou aquele puta baque, né? Aquele puta susto. Aí ele falou: eu sou agente secreto, sou polícia inteligência, sei lá, sou agente secreto, não sei o quê, esse vagabundo aqui, não sei o quê, vou prender ele. Eu sou da CIA, e aí, alguma coisa assim. E alguém viu, né? Descendo a rampa, né? Antes de chegar lá, alguém viu de longe, né? E voltou. E acionou esse pessoal, né? Falou: olha, tem algum problema lá no trem, tem um cara com um revólver, né? Padrão o outro cara, tal, né? Lá no meio de todo mundo, tal. E ninguém se mexe, ninguém sai daqui, ninguém entra, ninguém sai, tal, aquela coisa toda, né? E a gente ali, né? Meio apavorado, sem saber se era para correr, se era para ficar. Né? Aí veio os policiais, cercaram o vagão, né? Cercaram o cara, veio de tudo quanto é lado, né? Eles vieram que nem enxame, assim. Aí veio cercar o cara. Aí ele começou a chorar. Aí o pessoal pegou ele, mobilizou tal, tudo mais. Por fim, era uma torneira que ele estava na mão. Ele estava com uma torneira, perto daquele pano, assim, parecia um revólver, uma torneira. Meu e aí, Deus. O cara não regulava bem, né? Viu? Mas ó, eu vou falar uma coisa. O trem é aquele negócio. Você entra num destino, as outras pessoas é totalmente diferente. Cada um tem o seu propósito. Meu pai era maquinista. Antes dele falecer, ele era maquinista da FEPASA. E eu não tive a chance de herdar, igual outros primos meus, foi trabalhar na FEPASA e tal. Mas hoje eu sou apaixonado, eu vou viajar nesses trens turísticos e tal. Eu adoro. Você adora também, professor? É muito legal, né? Como que o Brasil
a questão das empresas automobilísticas tomou conta do setor e acabou com a ferrovia, né? Uma coisa... Destruiu tudo. E poderia ter as duas coisas juntas, mas isso aí é questão Sim. política. Muitos políticos faz aquela... A hora que se elege, ele tem que pagar aquele bônus, né? Para o grupo que elegeu ele, e ele acaba financiando uma coisa que não existe mais aí no caso. Professor, deixa eu falar uma coisa para você. O trem, quando você viajava de trem aí e tal, a gente nem imaginava andar na rodovia. Você saía de São Paulo para ir até uma cidade próxima, ou tinha trem até Campo Limpo Paulista? Tinha, não era direto. Só de São Paulo da Luz tinha trem direto. Tanto para Campo Limpo, que eu morei em Campo Limpo, e Jundiaí, que eu morei em Campo Limpo, era direto. Olha que coisa, a gente tinha uma malha ferroviária gigante, hoje não tem mais nada. Então, eu acho que ainda existe esse trem. Não, mas não, esse existe por causa da CPTM lá que administra. Mas, por exemplo, existia. Sim, porque agora eles chamam de metrô, né? Existia Piracicaba, passava por Rafard, Capivari, Elias Fausto, pegava o entroncamento, chegava em Indaiatuba. Olha que coisa maluca. Sim. E esse que a gente está falando aí, né, de Jundiaí, ele é até Santos, né? A linha Santos-Jundiaí. É verdade. Ele é muito mais. Mas no período que eu usei bastante tal, os trens iam até o Brás, se não me engano. Eles iam até o Brás e do Brás Francisco Morato. Só que alguns passavam de Francisco Morato e até Jundiaí. Então, às vezes, você podia vir, descer em Francisco Morato e depois pegar outro tivesse indo para Jundiaí. Ou às vezes, você podia ir direto também, sem parar em Jundiaí. Boa recordação. E falar em boa recordação, vamos falar um pouquinho de música. Como que o senhor descobriu a sua influência de música? Porque eu vejo que o senhor posta muita coisa no Facebook aí. Eu me lembro quando o senhor era meu professor, levava o violão. Eu vou confidenciar para o senhor aqui que a minha mãe teve a chance ela deu um violão para mim, eu não soube fazer nada com o violão, eu troquei por um skate. Moral da história, não sou skatista e não sou também nenhum cantor sertanejo. César Menotti Fabiano aqui, entendeu? Mas olha que coisa, minha mãe me deu um violão, eu não culpo ela, porque dizem que a mãe ou o pai, quando dá um instrumento, não é só o instrumento, mas eu poderia ter me cativado pelo instrumento. Mas eu precisava de uma aula, né? Eu precisava de uma aula. Mas eu não estou culpando minha mãe. Daí, quando eu virei adolescente, eu peguei meu violão e falei assim, vou trocar por um skate. Moral da história. Hoje eu não sou skatista e nem cantor. Mas você andou de skate? Andei, caí aqui, ó. Fraturei aqui, as costas... Aproveitou. Aproveitou bem, fez bem de ter trocado. Aonde que é a sua essência? Da onde o senhor descobriu a música? Família minha por parte de mãe, por parte de pai, não. Meu pai ele brincava com um cavaquinho assim, mas ele não gostava. Então, às vezes, deixava ele sozinho num canto, então você ficava ouvindo ele fazendo. Então. Eu não gostava de pessoal ver, mas era a única pessoa da família dele. Agora, na família da minha mãe, tem muitos músicos. Na parte do meu avô tocava, meus tios avós tocavam, todos eles. Meus tios, irmãos da minha mãe, tocam também, né? Minha mãe já falecida também tocava. Então, por parte de mãe, assim, tinha uma influência bem grande e também uma liberdade muito grande, né? Não causava estranheza, né? Que tem muita gente que às vezes fala, quero tocar, os caras ficam, vai ser vagabundo, tal, não sei o quê. Eu não tinha esse problema, tinha liberdade para tocar. E eu ganhei um cavaquinho, eu tinha uns 2 anos, eu não sei direito, tinha uns 2 anos, tem um braço desse cavaquinho até hoje, de relíquia. E eu ganhei um instrumento, eu tinha, sei lá, muito, muito novo. Então, eu sempre ficava brincando com instrumentos, né? Além de cavaquinho propriamente, né? Meus brinquedinhos também eram guitarrinha, pianinho, tinha cornetinha, então um monte de instrumento musical. Assim. Então, eu sempre ficava brincando com isso. E você acaba tocando, né? Você fica mexendo, funciona ali brincando, você acaba tirando pau no gato, marcha soldado, você acaba tocando alguma coisa aí. Né? Mesmo que mastigado, você acaba tocando. E foi indo, foi evoluindo. Quando chegou com 11 anos, eu comecei a levar a sério. 11 anos eu quis aprender mesmo. Aí comecei a aprender música, aprender a teoria musical, a leitura, né? Leitura musical e aprender tudo, né? Tudo que tinha que aprender. Com 11 anos eu comecei a aprender e me dedicar. E aí comecei a fazer escala nos instrumentos, a tocar, explorar os instrumentos. Né?
Com 13 anos estava dando aula. Com 11 eu comecei a levar a sério, com 13 eu estava dando aula de música. Né? Eu dava aula particular, dava aula na igreja, e foi, né? Foi crescendo. Dei aula em diversos lugares de música também, prefeituras, conservatórios, escolas de música. Hoje o senhor dá aula particular? Não. Não. Chegou um dado momento que avolumou muito o que eu estava fazendo. Estava trabalhando com música, né? Estava dando aula na FIEC, dando aula em outros lugares, fazendo algum trabalho em empresa e tal, avolumou muito. E eu tive que dar uma parada com a música. Então eu parei de dar aula, mas eu sinto uma falta danada. Eu parei de dar aula de música, mas eu sinto uma falta danada. Eu já ensaiei de voltar umas 2 vezes, mas não deu certo. O senhor chegou mas também a se aventurar em barzinho? Alguma coisa assim? Tocar em bar? Sim. Pouco, mas eu toquei. Aqui em Datuba? Não. Alguma vez aqui em Datuba, assim, que algum amigo chama e tal. E você, a gente vai e toca. E você é chamado nessas festas de família aí? Porque tem um músico na família? Eu era mais antes. Agora estou menos requisitado. Mas o aprendizado de música também, eu ia comentar que está muito diferente do que o aprendizado que eu aprendi. Né? As pessoas tinham paciência. Né? Então, por exemplo, no Conservatório de São Paulo que eu dei aula, eu tinha alunos comigo 4, 5, 6 anos. E hoje, na situação atual, é difícil segurar um aluno por 6 meses. Então, os professores todos de música reclamam disso. Né? E o aluno vai lá, ele vê uma coisa no YouTube, ele faz, né? Ele toca uma coisa, ele toca um solo do Guns N' Roses lá, ele já acha que ele toca guitarra. Né? Tá, e o cara só toca aquilo, né? Ou toca 1 ou 3 solos que ele viu lá na internet, mas ele só faz aquilo, né? Faz fundamento. Então tá muito ruim para quem dá aula de música, tá muito difícil. É difícil arrumar pessoas com paciência, né? Porque demora muito para você realmente aprender, para fazer alguma coisa. O senhor consegue ter entendimento sobre música? Por exemplo, assim, consegue. O senhor é formado nessa área. Mas, por exemplo, o que você acha da... o senhor tem uma coisa predileta em relação ao estilo musical? O senhor consegue observar cultura no funk, no pagode? O senhor consegue... Como o senhor vê isso daí? Porque eu que não sou músico, eu respeito outros estilos de música. Mas você consegue entender que existe alguma melodia, existe música nesse tipo de cultura? A gente chama de musicalidade, né? Às vezes eu acho que sim, mas também tem a questão do gosto, né? A questão de você gostar e não gostar, né? E o funk de verdade mesmo, não tem nada a ver com essa coisa de balançar a bunda e tal, né? Entendi. Que é o funk mesmo. Entendi. Earth, Wind and Fire, grandes bandas aí, né? Esses eu adoro. Né? Agora, isso que não sei por que podiam chamar de qualquer outra coisa e resolveram chamar de funk, eu não sei por quê, né? É difícil, né? Tem coisa até que eu acho interessante, mas é difícil para mim gostar do negócio lá, né? Sei lá, é uma coisa para mim assim, eu não sei como colocar. É difícil para mim falar qualquer coisa que não seja pejorativo, né? Entendi. Mas pô, chamar a mulher de cachorra, falar para a mulher postar o negócio do chão lá, então, né? Quer dizer, pô, é difícil para mim ver uma coisa que me agrega valor nisso. Né? Entendi. Agora, pagode eu dou um mérito grande, porque, muito embora eu goste de samba raiz, da mesma forma que eu gosto de música sertaneja raiz, muito embora eu goste de samba raiz, eu vejo um mérito muito grande no pagode, porque ele deu uma forma de uma abertura para o samba, ele tornou o samba mais universalizado, assim, né? Então, eu acho que é um valor diferente. São coisas diferentes. Você consegue distinguir para mim assim a diferença? Qual é a diferença de quando fala pagode e samba? Então, geralmente, né, porque é uma forma de trabalhar a música, né, se chama de harmonia, né? Então, tem harmonias que são muito simples, né? Você entende muito fácil isso. Você pega, por exemplo, um rock, né? O rock tem uma harmonia normalmente de 3 acordes, então é uma harmonia muito simples. Não que seja ruim, eu adoro rock, mas tem uma harmonia muito simples. E um pagode ele é baseado nisso, né? Só harmonia simples. Então, você ouve muitas músicas, elas têm todas a mesma levada, o pessoal chama do mesmo toque, né? Mesma tocada, mesma levada. É muito parecido com o outro, por conta dessa simplicidade. O que muda muito é a letra, né?
Muda bastante ali no pagode pro outro é a letra. Né? Agora, se você pega um samba raiz, ele é muito trabalhado. Né? Você vê que tem todas aquelas passagens de baixo, né? As melodias todas trabalhadas. Né? A letra também é muito trabalhada. Professor, a gente falou de trem agora de pouco. A Dona Irã Barbosa era samba ou era pagode? O que era? Era samba. Era samba? Com certeza. Era samba. Mas quando fala Zeca Pagodinho não é samba? É apelido, né? O apelido do cara é Pagodinho, mas ele toca samba. O apelido dele é Pagodinho, né? É isso mesmo. Esse dia eu tava confuso. Eu falei, pô, alguém me explicou isso daí? O cara é Zeca Pagodinho. Ele O que toca... acontece é o seguinte: esse termo pagode, ele não é um termo novo. Não. Tanto que você vê que tem um sertanejo, o pagode que o Tião Carreiro tocava, né? Ah, é? Caramba. O pagode, né? Aquela O termo pagode, ele é que bate na viola, assim? isso, aquele ritmo mais empolgante assim do Tião Carreiro é pagode. Né? Ah, entendi. E não é novo. Mas pagode, assim, ao pé da letra, pagode, samba, não sertanejo samba, pagode ao pé da letra, é uma reunião de amigos com comida e bebida. Ah, Então, isso é bom. você vem aqui na minha casa, a gente faz um salgadinho, eu tomo uma cerveja, canto uma musiquinha, independente de ser samba ou não. Isso é pagode, né? Então, pagode ao pé da letra é isso. E aí o pessoal, assim, meio que popularizou o nome pagode, né? Uma variante do samba aí, né? Mas que seria o samba ligado a isso, né? O samba que o cara toca no churrasco, o samba que o cara toca numa roda de bar, numa mesa. Então, entendi. basicamente. Quando o senhor falou aí do rock, eu me lembro que eu vi um documentário do Legião Urbana, o Renato Russo falando assim, ó, é tão simples para mim, falando desse jeito que eu estou expressando aqui. É só 3 acordes. Eu falei, mas 3 acordes? Meu Deus do céu, mas já é muito para mim. Que minha mãe me deu um violão, eu já não consegui. E o senhor está falando que o rock, com 3 acordes, consegue fazer alguma coisa, uma levada aí. Mas de verdade, dá para se fazer muito com 3 acordes, sabe? Dá para você tocar muita coisa com 3 acordes, de qualquer estilo, não seja só. Ou que seja pagode ou sertanejo. Dá para fazer muita coisa com 3 acordes. Teoricamente, daria para fazer tudo. O que não acontece que você não vai conseguir fazer tudo é porque você vai ter nuances que você vai colocando no meio que vão enriquecendo. Mas se você simplificar a maioria das músicas, não vou dizer todas, mas se você simplificar a maioria das músicas, você consegue. Eu consigo pegar uma música complexa e simplificar ela para 3 acordes. Entendi. Não dá para fazer. Entendi. Ou seja, teoricamente, não é verdade isso por conta que eu falei, da sofisticação. Mas teoricamente eu conseguiria fazer qualquer coisa com 3 acordes. Professor, uma banda, fala para você, de todas esses ritmos aí, esses estilos musicais, fala para mim, curiosidade, que tipo, banda de rock o senhor gosta? Pode ser nacional, internacional, não sei. Beatles. Aí é clássico, né? Clássico. Fundamental. Led Zeppelin. Nossa, mas daí o senhor tá... Meu Deus do céu. E aí vai, né? E nacional? Essa linha aí vai. Nacional tem muitos que eu gosto também. Eu gosto do 14 Bis. O Terço, uma banda. Flávio Venturini lá? Flávio Venturini. Isso. Então, a primeira banda dele, do Flávio Venturini, e com o Sérgio Magrão, era uma banda chamada Terço. Se você não conhece essa banda, procura depois na internet. Eu não conheço, eu não conheço. Professor, mas quem fazia as músicas do 14 Bis, como que chama aquele que toca piano lá, que mora em Minas? Esse é o Flávio, né? Tem o Flávio Venturini e o irmão dele, Venturini, Cláudio Venturini. Então, o que toca piano é o Flávio Venturini. Entendi. Flávio Venturini. E o outro irmão dele, como chama? Cláudio? Cláudio. Tá. Não, as músicas deles é muito boa, né? Meu Deus do céu. Não, e se você achar essa banda que eu tô te falando, o Terço, você vai babar mesmo. Eu vou anotar. Fala mais aí. Tem outras aí? Tem, não só de rock, eu gosto de outras coisas também. Eu gosto de MPB, Milton Nascimento. Sei lá, infinidade. Nossa, é que eu me lembro da minha professora lá mandando eu cantar Maria, Maria, coração, como que é? Tem um vídeo meu. Tem um vídeo meu com Maria Maria no YouTube.
É bonito isso aí, no Dia das Mães, cantando Maria, Maria, eu cantava inteirinha, Maria, Maria, nossa. É demais. Justamente, eu coloquei esse vídeo no YouTube em homenagem às mães. Olha que legal. Professor, e samba? Samba, pagode? Samba, assim, mais raiz, eu gosto mais do que pagode. Né? Ah. Eu gosto de Paulinho Nogueira, João Nogueira, Paulinho da Viola. Pô, João Nogueira é o pai daquele Diogo Nogueira? João Nogueira, pai dele. Ó, eu tô fazendo aqui igual TV Fama, eu tô muito feliz por esse cara aí. Ele tá namorando uma moça muito bonita aí. Ela chama aquela loira, Paola Oliveira. Uma loira bonita. Ah, sei. Parabéns pros dois aí, ó. Bem, sou amigo dele. Eu tô com inveja. A realidade, eu tô com inveja. Sim. Viu? Eu gosto muito, assim. Gosto de chorinho. Entendi. Chorinho. Muito de chorinho. Música instrumental. Sei lá, meu gosto é bem eclético, é bem variado. O seu instrumento que você toca mais é violão? Não, violão. O instrumento oficial é o violão, né? Que eu fiz mesmo no conservatório e tudo. Tá. E aqui, o senhor conhece aquele Yamandu? O nome dele é Yamandu? Sim, Yamandu Costa. Toca violão de 7 cordas. Você acha que ele é um pica da galáxia mesmo? Ele é uma lenda? Ele é um monstro. Ele é um monstro, ele toca pra caramba, não tem o que discutir. E é dono de um estilo, assim, né? Continua uma escola que é a escola brasileira aí. Só tem um detalhe, aquela questão que eu falei de gosto, né? Eu acho que ele toca muito. Então, quer dizer, o cara é magnífico, ele toca pra caramba, ele é um monstro, ele toca muito. Só que é a questão de você gostar mais ou gostar menos. Eu não gosto tanto da força que ele imprime quando ele está tocando. Mas é uma questão só de gosto, não tem nada a ver. Né? Entendi. E música sertaneja? Sertanejos raízes, né? Tudo que tem no raiz, né? Tião Carreiro. Tonico Tinoco? Tonico Tinoco. E aí vai, né? Entendi. Uma série de nomes. E esses novos aí? Assim, por exemplo, o senhor considera novo Dificilmente. Milionário José Rico? Não. Milionário José Rico, para mim, ainda é das antigas. Né? Professor, mas tem uma melodia boa a Milionário José Rico. Eu já vi um cara tocando aquela banda Angra, tocando estilo rock Milionário José Rico. Sim. A gente tem uma banda aqui em Datuba que ela toca, né? Chama Rock and Roll, não sei se já teve contato com isso. Pô, eu pedi uma entrevista com o Cassião. Então, Cássio, a gente é amigo, Cássio. O senhor é amigo do Cássio? Olha que coisa, a hora que ele vê o vídeo aqui, daí ele vai se contentar. O Cássio fez parte da minha adolescência, professor. O Cássio, E é legal que eles fazem. É legal que eles fazem, assim, que eu mais admiro que eles fazem as duas coisas, né? Eles pegam um rock e tocam no estilo sertanejo, e pegam o sertanejo e tocam no estilo rock. Então, eu acho. Professor, mas eles tocam até. Não vou falar que igual o seu Valência vai me xingar aqui, apesar que eu não sou famoso, então ele nem vai ver isso aqui. Mas vou falar para você, ele toca muito bem ao seu Valência, hein? O cara é foda. Toca. Ele é bom, ele é muito bom. Ele e o Milton que estudou na FIEC também, o Milton. Sim. Milton Fernandes, eles tocam, mas o Cassião, eu me lembro que ele foi tocar quando eu era presidente do Grêmio da escola lá em Itaici. Ele tocou uma música de protesto lá, meu Deus do céu, eu quase fui mandado embora da escola. Eu queria conversar com ele para ver se ele lembra. Ele começou a cantar uma música lá assim, fora diretora, fora presidente. Eu falei, meu Deus, a diretora tá aqui, cara. Pô, quase acabou com o meu mandato de presidente do Grêmio estudantil da escola lá. Viu? Tá louco. Você falando um pouco de música e tal, o senhor chegou a desfrutar da sua capacidade cultural com os alunos? O senhor frequentava a FIEC 2 lá, que antes era a FIEC 1? Eu só frequentei 6 meses lá, porque eu peguei aquela transição da FIEC que saiu do ensino médio só para o ensino técnico. O senhor chegou, o senhor era esse professor? O senhor chegou aí num barzinho? Chegou a mostrar o seu lado humano com alunos? Sim. Sim, a gente às vezes vai fazer algumas. Não só em barzinho, mas na escola mesmo. Né? Às vezes em casas. A FIEC tinha aquele negócio Criarte, né?
FIEC Arte. Nossa, era muito bom. Com música, eu fiz muita coisa na FIEC Arte, mas nunca nada diretamente com música. Entendi. Mas a gente sempre tocava com os alunos, juntava com os alunos para tocar. Quando era período integral, né? O aluno ficava lá o dia inteiro, tinham períodos vagos, né? Tinha aulas vagas, e dava para a gente tocar. Né? Professor, está quase chegando no final aqui, eu tenho mais umas 2 ou 3 curiosidades, que é o seguinte. O senhor hoje constituiu família, o senhor tem família. Como a sua família lida? Porque não é fácil ser professor nesse planeta que a gente mora aqui. E o senhor é um professor de verdade, não é o professor freelance, não é como que fala lá, o professor que vai uma vez e depois mudar de ideia. O senhor abdicou de muita coisa na vida. O senhor teve apoio da sua esposa, apoio da família em geral. Mas teve algum momento que o senhor queira destacar aí que eu, por exemplo, se eu não encontrasse o seu Antoninho numa época, quando eu estava dando aula na FIEC, eu achava que eu estava ficando louco. Ou apesar de eu já nasci louco. Porque eu não conseguia dormir. O meu olho não apagava. Eu dava aula até as 11 da noite. As pessoas acham que o professor só é professor das 7 da noite até as 11. Eu sou professor desde a hora que eu acordo, fico pensando em como dar aula, e depois que eu saio da FIEC, ou de qualquer outra escola, que eu cheguei da aula no Bento Quirino, em Campinas, o meu olho só apagava 2 horas da manhã. Daí eu conversei com o seu Antoninho e falei, mano, isso aí é o mal de todo professor. Você só tem que se controlar. Porque senão eu estava indo bater na porta daqueles psiquiatras lá da prefeitura. É incrível você estar falando isso, porque é justamente assim. Eu já tive situações de dar aula até quase meia-noite, até, por exemplo, 25 para meia-noite. E às vezes fora de Indatuba, ainda, Campinas, né? Outra cidade. E é exatamente assim, eu falo, pô, você está dando aula para o aluno ali, é 11 horas da noite, é 11 e pouca da noite, ou que seja 10 horas, 10 e meia, sei lá. Você está dando aula para ele ali, ele pode estar caindo de sono. Acordou, né? 6 horas da manhã, foi trabalhar, trabalhou o dia inteiro, tal. Ele pode estar ali sonolento, caindo de sono todo. Mas eu não me permito. Quer dizer, então eu tenho que estar ali aceso, né? E dando aula para o cara, e assinando tudo. Até minha cabeça desligar, que eu saio da aula, até minha cabeça desligar, demora horas. E por conta disso eu vejo muita televisão. E hoje eu vejo muita série. Né? Então eu chego da aula, né? Que nesse semestre eu vou ter aula até 10 e meia. Aí eu chego em casa, né, até chegar em casa, que seja 11 horas, por exemplo, ou perto das 11, eu chego em casa, como alguma coisa e fico vendo televisão. E aí eu vou ver televisão, como você está dizendo, até umas 2 horas da madrugada. E aí eu durmo. E no outro dia eu acordo cedo também, né? Quer dizer, às vezes, né, que agora eu estou de férias, eu posso dormir, então eu fico dormindo o dia inteiro, que se dane. Mas quando eu estou na ativa, se eu estou dando aula de manhã, por exemplo, eu começo a dar aula às 7h30 da manhã. Então eu, sei lá, durmo pouco, né? Durmo muito pouco. E, então é assim mesmo, você não pode, você tem que ficar, né? Você tem que ficar atento, aceso ali. E pronto para responder, né? Qualquer pergunta, para tirar qualquer dúvida, para esclarecer, né? Qualquer coisa. Não dá para você estar ali, né? Meio sonolento, meio apagado. Né? Não tem como. E outra coisa, então, essa é uma característica. Como que é aquela frase? Assim, eu conversei com uma professora, ela falou que as pessoas, como que é? As pessoas perguntam, você trabalha ou é professor só, né? Eu canso de ouvir isso, eu cansei de ouvir, canso de ouvir isso. Você trabalha também só da aula. Essa é a frase. Como que é? Como que é? Fala aí, como que é a frase? Você trabalha também ou você só dá aula? Eu falo, eu estou na FIEC desde 90, faz 5 anos que eu estou lá. Ah, você dá aula faz tempo aqui. Mas você já trabalhou também? É muito comum. Isso é a cultura do nosso país, né? Viu, professor, e a família? A família entende bem? Porque tem vezes que eu não tenho filhos, né? E minha esposa sempre deu total apoio, 100% de apoio. Se não tem apoio da família, acho que você não faz muita coisa, não. Né? Eu também, eu sou um solteirão convicto. Eu não tenho filho, mas eu agreguei os meus sobrinhos. Com 40 anos, eu tenho 6 sobrinhos. Cada ano eu faço uma viagem com eles. Eles eram pequenininhos, era mais fácil levar. Hoje eles já falam, entendeu? Então, eu tenho como amordaçar eles. Eu comecei a dar aula agora, uma turma nova, né? Eu não sei se você vai lembrar, mas você passou por isso. Todas as turmas que eu começo a dar aula, primeiro dia de aula, eu faço uma dinâmica com o pessoal e o
faço que a pessoa me pergunte o que ele quiser. Não sei se você lembra disso. Lembro sim. Cada um pergunta o que ele quiser. E eu comecei uma turma agora, semana passada, quinta-feira passada, comecei uma turma nova. E os alunos perguntaram e eu falei do meu gosto de viajar, né? Que eu gosto de viajar e tudo. Né? E o aluno perguntou nessa questão se eu trabalho só dou aula. Né? Mas ele perguntou: você gosta de viajar? Você falou: gosto de viajar, gosto. E falou: mas o que você faz além de dar aula? Porque você viajar. Quer dizer, ele tem a visão na cabeça dele, né? Que se eu dou aula, eu não tenho dinheiro para pagar a viagem, né? Quer dizer, Nossa! sou professor, ele tem essa visão. E, sei lá, né? Tu faz uma pergunta, eu tenho que estar preparado, né? Para o cara perguntar o que quiser e responder com tranquilidade. Né? Mas fico matutando, né? Quer dizer, que se eu professor, eu não tenho dinheiro para viajar, não tenho dinheiro para pagar passagem para viajar. Né? É a visão que as pessoas têm. É difícil, né? É difícil. Eu cheguei a dar aula um período na FIEC, depois um outro período assim, no mesmo dia. Mas é difícil, eu tenho que bater palma. Esses professores que têm a escala de dar aula em vários lugares. Ah, deixa eu te falar outra também nessa mesma linha. Falei. Teve um curso na FIEC, esse curso ficou interminado por causa da pandemia, um curso de operador de empilhadeira. E o aluno perguntou, os alunos perguntaram minha formação, né? Falando, tal, não sei o quê, bababá, falei isso que eu tinha feito, tal, não sei o quê, sou mestre em engenharia, bababá, né? Aí falei toda a minha formação. Aí, nessas perguntas, a rodada de perguntas do aluno, ela falou: pô, se você é tão qualificado, por que você dá aula? Eu falei: pô, mas será que ele quer ter aula com pessoas desqualificadas? Será que ele acha que é requisito básico para dar aula para ele ser desqualificado? Né? E todos os nossos professores são muito qualificados. Professor, não é um privilégio. Professor, não é fazer um advogado do diabo aqui, não. Mas eu também não tenho a procuração desse aluno, não. Mas tentando entrar na mente dessa nova geração, é aquilo que nós estávamos... Não. O cara é mais velho que eu. Ah, mais velho você? Ah, não, porque se fosse essa nova... Um curso profissionalizante. Se fosse essa nova geração, tá uma coisa invertida. A pessoa está pensando muito, não na capacidade de ser alguma coisa. Está pensando muito no valor econômico. Sim. Por exemplo, eles ficam sabendo que professor ganha pouco, aí fala assim, mas por que vai ser professor? Só que eles não entendem que tem antes de ganhar dinheiro, você tem que se dar bem, porque tem vezes que você ganha dinheiro e você não é feliz com o que você faz, o dinheiro não vai ajudar você. Não. Tem uma série de aspectos aí, né? Tem essa questão da realização, da felicidade, né? Que é fundamental. A questão de como você administra a sua vida, né? Mas esse daí que você viu na empilhadeira aí, o que será que é então? Se ele era mais velho que a gente, o que ele... Não sei. Mas é o que está introjetado na cabeça da população. Né? Entendi. Mas e tem essa questão, né, que você colocou muito bem, né? Tem essa questão que eu estou falando também, sei lá, de vista a sua vida, né? Porque o cara pode ganhar um salário mínimo e viver bem. Pode ganhar uma fortuna e viver mal pra caramba. Né? Então tem a questão de como você administra a sua vida também. Né? Mas tem outros fatores também. Eu não sou condenado a dar aula. Eu dou aula porque eu quero, não sou condenado. Eu posso fazer outras coisas. Né? Então eu dou aula e faço. Né? Não é uma condenação. Né? Pô, se pensar que dá aula, não vai poder fazer mais nada. Eu posso fazer outras coisas, depende de eu querer ou não. E quando eu quero, eu faço. Né? Eu pensava que a música na vida do senhor era hobby. Ó, com essa conversa aqui, eu estou vendo que o professor de música é uma coisa. Você viu como que é? Essa conversa que eu estou tendo a oportunidade de falar com você, eu vendo você de longe, eu pensava que a música na sua vida era um hobby. Apenas um hobby, apenas um hobby. Mas você viu, você é um professor de música, um cara qualificado em música. É. E, bom, a gente tenta, né? Então, e além de ter outros fatores, né? Depende do que o cara dá aula, onde ele dá aula, né? O professor universitário não ganha tão mal, né? Agora até, infelizmente, está ganhando mal porque da realidade que a gente está aí, né? Mas dando aula de faculdade não ganha tão mal, ganha bem. E o professor na FIEC vai ter os acréscimos dos anos que vai passando ali, então não ganha mal. Mas eu questiono, já falei para muita gente, falo, pô, eu vou citar o nome de uma escola aqui porque ela é referência em Dayatuba, né? Não por nenhum outro, mas porque ela é referência. Né? O cara uma vez falou, professor ganha mal, tal, não sei o quê. Eu trabalhei perto de Dom José.
E volto a dizer, o Dom José é uma referência, né? Muita gente boa estudou lá. Aí eu falei pro cara, vai agora, você está aqui perto do Dom José, vai agora que tem horário de aula, aula da tarde, vai agora lá no estacionamento do Dom José, volta para mim com a lista de carro velho que você achar. Se achar um carro velho lá, você volta aqui e me fala, ó, tem tal carro velho lá, com o professor. Se o senhor ganha tão mal, se passa fome, vai lá no estacionamento, vê se tem um carro velho. Não tem. Os carros são bons, né? Entendi. O professor tem uma vida equilibrada, não é? Eu acho que devia ganhar muito mais, né? Entendi. Todos os professores muito mais. Acho que é pouco valorizado. Mas não é da forma. Mas possivelmente esses professores, eu não sei, estou falando aqui, o pensamento meu aqui não é a verdade que estou falando. Mas olha uma coisa, tem professor que tem que dar aula em várias instituições para conseguir esse nível de ter um carro. Ter um montante. Isso. Sacrificar em 2, 3 lugares. Né? Mas é isso, né? É verdade. Uma outra coisa, antes que eu esqueça. E a questão do senhor produzir alface, como que é? Alface hidropônico? Como é que se chama alface? Hidropônico. Eu fazia com hidroponia, né? Produzia com hidroponia. E aí, como que entrou isso aí na sua vida? Aí? Como que entrou? Porque eu adoro, né? Eu adoro essas coisas. Né? Entrei para produzir. Né? Produzi durante um tempo. Mas eu sou radicalmente usar veneno, né? Entendi. Então, faz muito mal para quem come e faz muito mal para quem aplica também. Professor, eu não sei se você sabe, eu me formei também em gestão ambiental. É isso aí. E vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu plantei 1 ou 2 árvores. Eu acho que a sua vida, o senhor plantou mais coisa que eu, hein? Em frente à escola técnica que eu estudei lá, no dia da árvore, eu plantei uma muda de árvore e ela está até hoje. Lá em Jundiaí? Lá em Jundiaí. Olha, que coisa. Bom, do alface hidropônico, né, estava produzi durante uns anos aí, hidroponia. O senhor alugava? Só que... Alugava? Não, eu tenho um sítio. Ah, entendi. Agora tem um cara que me paga aluguel dele, está alugado lá. Mas eu produzia e aí deu uma infestação de bicho, deu 2 vezes. A primeira deu pouco e a gente conseguiu controlar com formas naturais, né, sem usar nenhum veneno. A segunda vez deu uma infestação muito brava, muito ruim. A gente colocava a mão na alface e subia na mão. Assim. Horrível. E aí tinha que zerar, né? Com meios naturais tinha que zerar, jogar cal no chão, esperar os bichos morrerem, porque eles vão para o chão, né? Eles se reproduzem no chão. Então tinha que esperar eles morrerem, não dá alimento para eles morrerem. Eu tinha que parar de plantar alface. Então tinha que ficar uns 2 meses sem produzir, ou então jogar veneno. E aí a gente resolveu parar, para não jogar veneno, resolveu parar esses 2 meses. Só que aí desanimou e eu não voltei a produzir. O senhor descobriu a causa? O senhor descobriu a causa? É a causa natural, o bicho que dá mesmo, o bicho que tem na natureza. Verdade. Mas como que as outras empresas sobrevivem? Como que veneno? faz? Veneno. Ah, mas então entendi. Como o senhor é totalmente contrário ao veneno, então não quis vender uma coisa que chama alface hidropônico, falando para a pessoa que não usou veneno. Eu poderia ter usado veneno controlado a praga, né, depois continuado, mas eu não quis. Entendi. Então a gente quis para zerar, né? Zerar, esperar os bichos morrer e começar de novo. Só que aí, na hora de voltar, deu um desânimo. Falei, cansei. Aí a gente não quis voltar Mas eu vira e mexe, eu fico pensando em voltar a produzir. Não era só alface. Eu cheguei a ver o senhor na feira, lá do Campo Bonito. Sim. Eu escoava a produção inteirinha. Tudo que a gente fazia, a gente vendia. Ah, mas não era só o senhor que vendia, o senhor passava para outro. Tinha uns parceiros, assim. Mas a gente produzia rúcula, cheiro verde, sei lá, mas um monte de coisa. Não era só alface, não. Tinha outras. Que legal, hein? Que história. É muita coisa. Acho que algum aluno seu deve ter ido comprar lá um alface. Nossa, eu comprava direto. Tinha uns alunos que foram meus mais antigos, né? Alguns deles devem estar me vendo aí. O pessoal ia lá na banca, principalmente domingo. Ia lá, passava, conversava, cumprimentava.
Legal. Isso é bom ver, é bom rever a pessoa que fez diferença na nossa vida. Ó, tá indo para o final aqui, já passou de 1 hora e meia. Não é questão do tempo, não, mas lembra que eu falei no início que as pessoas não têm culpa também. Aqui tem aquele negócio de cancelar na internet. Se a pessoa gostou ou não gostou, o problema é da pessoa. Mas eu vejo que as pessoas não têm paciência para ver 1 hora, Ah, 2 horas, 2 horas ouvindo a conversa. mas eu tenho certeza que elas ouvem o início, ela vai lá na frente e ouve a metade, e depois no finalzinho ela também quer ouvir, porque todo mundo tem a curiosidade. E agora, assim, Sim. é igual, eu falo sempre que é igual o show da Xuxa, que o senhor quer mandar um abraço, um beijo para alguém, o senhor quer falar, qual é a sua última mensagem, meu amigo? Então vamos lá, mandar um abraço para todos. Não vou falar um nome especial, senão eu vou falhar com muita gente. Tá, entendi. Mas eu 3 níveis, né? Para os meus professores, para os meus alunos todos, e para os meus amigos todos. Né? E aí, entre os alunos, eu incluo os amigos também. Eu não vou citar nenhum nome que até você perguntou da feira, até quis falar, mas eu vou falar de um, não vou falar do outro, eu vou ficar chateado. Entendi. Então, eu vou deixar de falar algum nome. A mensagem final que eu falo para o pessoal é que você deve fazer aquilo que você gosta, ser feliz, né? Procurar ser feliz. Se está fazendo uma coisa que não está te trazendo felicidade, pare e repense a sua vida, porque a vida é uma só. Né? Então, sempre digo isso. Aprender, como eu sempre digo, não ocupa espaço, né? Eu estou sempre aprendendo, sempre fazendo coisas novas. Né? Você perguntou bastante da música, né? Eu estou terminando a faculdade de música. Eu Legal. adiei muito essa possibilidade na minha vida, essa realização na minha vida. Fui fazendo outras coisas, né? Mas agora, até a pandemia trouxe essa oportunidade. Eu estou no último semestre. É online? É online. Terminando. É por isso que a pandemia trouxe a oportunidade. Além disso também, né, da faculdade de música, eu estou fazendo um outro curso, né, de design do produto. Então acaba juntando, né? Acaba juntando as coisas que a gente conhece da engenharia, da administração, da luthieria, na fabricação de instrumentos, da música, acaba juntando tudo numa panela e produzindo um caldo interessante. Né? A gente falou de Então, o que música, eu digo, pessoal. a gente falou de Oi? música, a gente falou de música e não falou da questão de fabricação de instrumento, mas isso a gente bate um papo em outro dia. Tá bom, tranquilo. É a continuidade. Né? Então, o que eu falo, pessoal, é isso, né? Seja feliz, está procurando uma coisa legal para fazer, vai invista naquilo. Aprender não ocupa espaço. Eu sempre digo isso para os alunos, né? Que aprender não ocupa espaço. E outra coisa que eu digo para os alunos que é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Pessoas podem, o ladrão pode vir aqui em casa me roubar meu dinheiro, pode roubar tudo. Né? Mas meu conhecimento ele não pode tirar de mim. Né? Então, é a única coisa que ninguém pode te roubar. Eu acho que vale a pena investir em conhecimento. Isso. Obrigado. Basicamente seria. Eu que Professor João, agradeço. professor João, eu quero agradecer o senhor aqui por ter passado na minha vida, na minha história aqui. Puxa vida, todos os professores, mas no caso específico hoje você, João, porque marcou mesmo, marcou assim, o seu jeito. Tem vários professores, mas você conseguiu unir a questão técnica, porque o professor não vai de mentira na escola, ele vai para passar, transmitir conhecimento para o aluno. Se o aluno absorveu ou não, aí é outros 500, mas o senhor, igual eu falei antes, você se preocupava, assim, você conseguia entender que cada aluno tem o seu mundinho. Claro que não dava para povoar cada mundo de cada aluno, mas o senhor perguntava coisas assim que para mim falta hoje, mas eu vou retomar essa questão de. Porque eu sou professor hoje com um pouquinho de o que você foi, um pouquinho que o senhor Antoninho foi. Só que de vez em quando, aquela roda que o senhor contou aí agora, que o senhor falou, a gente entra nessa roda e fica meio perturbado. Será que eu estou fazendo certo? Ou será que aquilo que eu aprendi com o professor João Batista, o professor Antoninho, então você fica. É bom ter conversado hoje com você. Para quem é professor e está ouvindo eu e ouviu você, acho que vai entender um pouquinho, porque eu estou 15 anos, vou falar assim, mas você dá 15 anos aula na FIEC, mas ó,
olha a diferença de 15 anos da aula da FIEC para uma pessoa que deu mais de 30 anos da aula na FIEC. É muita coisa. Então você me ajudou muito, viu? Obrigado, agradeço. Eu que agradeço a sua simpatia, seu convite, né? Entendi. Sabe que é uma humilhação. E é legal, e esses professores todos que você falou, né? Antoninho, Paulinho, Pavani, são todos amigões meus, né? São pessoas que são referências para mim. O Trovão, né? Que já não está mais com a gente, fala para você. Então, são todos professores que para mim também são amigos muito especiais, né? São todos referências realmente na vida dos alunos. Né? Isso. Agora, a pergunta que não quer calar. Professor João Batista, o senhor me autoriza a postar esse vídeo no YouTube? Sim, autorizo, com muito prazer. Ficaria muito feliz. Depois você me dá o link para poder ver lá. Às vezes alguém comentou alguma coisa. Então. Entendi. Ó, eu vou vai cair lá, igual eu conversei, vai cair já direto no YouTube. Mas antes de cair no YouTube, eu já vou mandar no seu WhatsApp a cópia do vídeo. Mas depois eu mando o link do canal, tá bom? Legal, valeu. Tá bom. Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pela iniciativa. Isso daqui, o senhor hoje participou do capítulo podcast Peão de Obra Lendas. O senhor é uma lenda. Poxa, especial. Valeu, muito obrigado. Um abraço, tchau. Um abraço, até mais, tudo de bom.